Olá, o meu nome é Flávia, eu sou nutricionista e professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. E eu estou aqui para ajudar você a disseminar algumas informações e esclarecer a população sobre a alimentação e o coronavírus, o Covid-19. Bom, então o Conselho Federal de Nutricionistas, ele recorda o alerta, que o Guia Alimentar da População Brasileira já vem nos falando, onde há muitas informações sobre alimentação e saúde, mas poucas são realmente de fontes confiáveis. Então, recentemente, tem sido disseminado na mídia algumas coisas sobre superalimentos, alguns shots que podem combater o coronavírus, ou sucos poderosos e até mesmo soroterapia com vitaminas e minerais. Mas o nosso conselho nos lembra, que não existem protocolos técnicos nem evidências científicas que sustentem essas alegações milagrosas que têm sido aí divulgadas. Então, a gente sabe o quê? Que uma alimentação rica em vitaminas e minerais associada a algumas substâncias bioativas. O que são essas substâncias? São moléculas que estão dentro dos alimentos. Então, elas conseguem reduzir o risco de doenças se utilizadas de forma habitual, ou seja, não é de maneira isolada que eu consigo, então, condicionar o meu sistema imunológico, fazer com que ele fique mais eficiente, fazendo assim com que eu tenha um menor risco para doenças. Entretanto, é importante a gente ter a consciência, que mesmo que eu tenha hábitos saudáveis, isso não nos livra da responsabilidade que o Ministério tem apontado, nas últimas notícias. Bom, então a alimentação saudável, ela depende de uma diversidade alimentar. Então, quanto mais diversa é a minha alimentação, mais saudável ela é, e não necessariamente de superalimentos, como tem sido divulgado por aí. Então, a prescrição dietética ela é feita por nutricionista e ela envolve um plano alimentar e deve ser elaborada com base nas diretrizes estabelecidas no diagnóstico nutricional. Então, nesse sentido, o Conselho Federal dos Nutricionistas destaca as seguintes recomendações para a população de modo geral. Então, para adotar rigorosamente as medidas preventivas e protetivas ao coronavírus indicadas pelo Ministério da Saúde, que fujam de promessas milagrosas envolvendo alimentos e terapias nutricionais, que acessem informações sobre alimentação de fontes confiáveis e que conheçam o Guia Alimentar para a população brasileira e, se desejarem orientação nutricional, que procurem o nutricionista. Então, aquelas pessoas que queiram ter acesso ao nutricionista, que queiram ter um atendimento, foi liberado pelo nosso conselho o atendimento online, o que até então não era permitido. Mas visando esse isolamento, a precaução, para que a gente não se contamine, então foi permitido que até agosto seja feito, então, consultas que não sejam presenciais. Bom, então o que a gente precisa relembrar? Que antes do preparo dos alimentos, para evitar a proliferação do vírus, a gente precisa lavar bem as nossas mãos, os dedos, as unhas, o punho, a palma, o dorso da mão, com água e sabão ou água e detergente, e de preferência secar em toalhas de papel. Então, quando eu estiver preparando os alimentos, quais cuidados eu preciso ter? Evitar estar com adornos. O que seriam adornos? Brincos, colares, pulseiras, o cabelo ele deve ser preferencialmente preso, se possível o uso da touca, mas se está cozinhando em casa, não quer usar a touca, pelo menos prender o cabelo para que não tenha fios caindo ali, podendo contaminar. Nunca espirrar ou tossir em cima da preparação, em cima dos alimentos. E o uso de máscara, gente, ele é aconselhável quando a pessoa teve um contato com uma pessoa supostamente contaminada. E aí nós estamos falando de preparo dos alimentos em casa. Em restaurantes e outras unidades, eles vão proceder da maneira que cada unidade tem como as operações padronizadas. Então, essas dicas que nós estamos dando, essas orientações, são para as pessoas que estão em casa, aquelas pessoas que vão cozinhar para a família. Então, lembrar que a alimentação adequada e saudável, que a base seja alimentos naturais ou com menor nível de processamento, as formas de preparo que nutrem o corpo de uma forma mais plena são aqueles alimentos que sejam crus, desde que sejam devidamente higienizados, como nós vamos apresentar, assados, cozidos, refogados ao invés de fritos. E dentre das possibilidades,
consumir alimentos variados, né? As cores e os diferentes sabores, como azedo, salgado, doce, o amargo, eles agregam também prazer, além de nutrientes diferentes para o corpo. Bom, então, como eu devo proceder para higienizar os alimentos? Então, os alimentos, né, vegetais com casca grossa, é importante que todos eles sejam higienizados quando chegado em casa. Então, eu cheguei do supermercado com as compras, eu cheguei do sacolão, eu vou higienizar todos os alimentos antes de armazená-los. Então, o que eu vou precisar? Vou precisar de uma esponja reservada para alimentos e eu vou lavar esses vegetais, então, de casca grossa com água e um detergente neutro. E aí, então, vou secar com papel toalha. Se for pano de prato, tem que ser reservado só para isso, tá? Para então guardar os vegetais na geladeira ou na fruteira, dependendo de onde você costuma armazená-los. Já vegetais com casca fina, folhosos e aqueles alimentos que vão ser consumidos da maneira crua, é muito importante que todos eles, né, sejam higienizados com a solução de hipoclorito de sódio, né, que é mais conhecida como água sanitária. Muitas pessoas ainda se assustam, né, em falar que nós vamos higienizar os alimentos com água sanitária, mas a gente precisa lembrar que a água sanitária ela é cloro, né, então uma solução com cloro. E aí a gente vai deixar, né, esses vegetais folhosos, essas frutas que a gente come com casca, aqueles vegetais que a gente come cru, por 15 minutos e depois enxagar na água corrente. Então eu cheguei, por exemplo, com um pé de alface, eu vou lavar as folhas primeiro na água corrente, vou preparar essa solução, deixar as folhas 15 minutos nessa solução, enxaguar na água corrente, e aí depois eu posso secá-las, né, com papel toalha e então armazenar na geladeira. Bom, então como que eu posso preparar essa solução de hipoclorito de sódio? Eu vou procurar uma água sanitária que tenha essa proporção de 2 a 2,5%. Quase todas as águas sanitárias que estão no mercado têm essa composição. Aí se vocês olharem no rótulo, vocês vão conseguir identificar, né, de 2 a 2,5%. E aí eu vou utilizar para cada litro de água, uma colher de sopa dessa água sanitária. E é importante a gente lembrar que essa água sanitária ela não pode ter aroma, né? Ela não pode ter nenhuma essência. E normalmente as águas sanitárias que são para esses fins, se você olhar no rótulo, vai ter esse desenhozinho aqui, ó, de frutas e hortaliças, ou então vai estar escrito, né, que elas podem ser usadas para higienização de frutas e hortaliças. Bom, é importante ressaltar que a preparação com vinagre e bicarbonato de sódio não são eficazes para matar os micro-organismos. Eu sei que tem muita gente ainda que utiliza essa prática, né, de deixar uma água com vinagre, deixar os vegetais lá, ou até mesmo o bicarbonato, mas para matar os micro-organismos isso não é eficaz. Então eu ressalto aqui a importância, né, da solução de cloro. Lembrando, né, que a alimentação do brasileiro, principalmente quando eu penso no arroz e o feijão, é uma ótima combinação, ele me dá uma proteína de boa qualidade, onde um complementa o outro. E lembrando que o prato ele tem que ser variado, né? Então eu tenho um arroz, que é uma fonte boa de carboidrato, junto com o feijão. Eu tenho uma carne, ou pode ser frango, ou pode ser ovos. E eu tenho também os vegetais fazendo então parte dessa alimentação saudável. As carnes, ovos, leites e derivados também fazem parte dessa alimentação. Lembrando que também é preciso higienizar todas as compras que chegam em casa, né? Então, se eu compro leite em caixinha ou em saquinho, eu preciso estar lavando essas embalagens. Se eu compro qualquer outra embalagem, ela precisa ser higienizada, né, e de preferência com álcool 70 antes de ser armazenada, porque tudo vem da rua, né, vem do supermercado, a gente não sabe se tem alguém contaminado que espirrou, tossiu próximo desses alimentos. Os ovos também precisam ser lavados, tá, antes de serem armazenados. E aí, relembrando que quando eu aqueço o alimento, né, eu tenho aí uma outra estratégia para matar os micro-organismos. Então, mais do que nunca evitar carnes e peixes crus, né? Porque eles não vão passar
por esse processo de aquecimento. Lembrando que a alimentação saudável é um direito do ser humano garantido pela Constituição de 1988. E um outro assunto que tem chamado bastante atenção é sobre as compras de supermercado, né? As pessoas estão ficando com muito medo, estão querendo estocar comida por muito tempo, então isso não é recomendado. Então o que a gente orienta? Que você faça uma boa compra de supermercado para um mês, para que você evite ter que ficar saindo toda semana ou mais vezes da semana no supermercado, né? Então, não é para fazer compras para 3, 4, 5 meses. Uma compra mensal já é o suficiente. E se todo mundo fizer isso, né, se todo mundo cooperar, não vai faltar comida para ninguém. Então, gostaria de finalizar lembrando que a alimentação variada é a principal estratégia nutricional para fortalecer o nosso sistema imunológico. E vamos cozinhar, né? Nesse tempo de isolamento social, o ato de cozinhar com aqueles que convivem conosco pode tornar os nossos dias melhores, né? Mais saborosos, mais felizes. E é também uma ótima oportunidade para resgatar algumas habilidades de cozinhar. E momentos de alegria também contribuem pelo sistema imunológico bom. Aí só relembrando algumas estratégias que foram divulgadas, né? Então, quando a gente chegar em casa, caso eu tenha que sair por algum motivo, ou para o supermercado, ou para ir na farmácia, lembrando que é para sair de casa quando realmente necessário, né? Então, quando eu chegar em casa, para eu evitar ficar tocando nos lugares antes de higienizar as minhas mãos, antes de tomar um banho, né? Então, tirar os sapatos, tirar as roupas que estavam na rua. Se eu tenho, por acaso, um animal, um pet, e levei ele para fazer as necessidades, né? Quando eu chegar para esse animal, para eu desinfetar as patas dele antes, né, de deixar ele entrar e ficar dentro da casa. Limpar os óculos celulares, gente. Então, constantemente, você saiu para a rua com o celular, tem que higienizar o celular, né? Então, normalmente a gente desliga o celular, passa um álcool 70, ou então um pano úmido com detergente, e depois eu seco tudo com o celular desligado, depois você ligando, ele funciona normalmente, né? Limpar todas as embalagens, como eu disse, tudo aquilo que veio do supermercado, é importante que eu limpe antes de guardar, e lembrar que que por mais que eu tente desinfectar, né, tudo, o total ele não é possível. O objetivo nosso é realmente reduzir o risco. Eu não consigo ter um ambiente ou ter algo 100% estéril, né, na comunidade. Isso não é possível. Deixo aqui para vocês, então, o link do Guia Alimentar para a População Brasileira. Agradeço todas pela atenção e vamos todos fazer a nossa parte. Obrigada.